Oi, meus amores, conforme combinado, vou enviar para vocês o resuminho da aula que foi feita, tá bom? Então, olha só. Nós temos o número 15 e o novo número é o 55. Qual o procedimento para chegar no 55? Vocês falaram 15 mais 40, 55. O número é 15. O novo número, 5. Qual o procedimento para nós chegarmos no 5? Vocês deram duas sugestões. 15 dividido por 3, que dava 5, ou 15 dividido menos 10, que dava 5 também. O número é 15, o novo número é 150. Aí vocês falaram 15 vezes 10, 150. O número é 15, o novo número é 20. Então, 15 mais 5, 20, certinho? Depois, utilize apenas algumas teclas da calculadora para encontrar como resultado o número 96. Pode usar os algarismos 2, 3, 4, 6 e 8. E os símbolos vezes e igual. Olha só, nós queremos encontrar o número 96 e nós temos que podemos usar esses algarismos e a tecla de vezes e igual. Então, ó, vocês deram a sugestão de 6 vezes 8, 48. E aí, 48 vezes 2, 96. Vocês tiveram outras sugestões? Nós marcamos até que, por exemplo, vocês falaram também 3 vezes 4, 12. E aí, 12 vezes 8, 96. Também era uma possibilidade. Então, ó, vocês teriam várias possibilidades de chegar no 96, usando só a tecla de vezes igual e esses algarismos, tá bom? Nós fizemos uma, teriam outras, tá bom? Agora aqui, ó, imagine que depois de serem muito usadas, algumas teclas de sua calculadora não funcionam mais. Resolva as operações com maneiras diferentes de fazer cada uma. Olha só, nesse primeiro, a tecla não funciona a tecla 4. E a operação é 1.308 dividido por 4. Então, ó, na calculadora, nós não podemos utilizar a tecla 4. Então, uma opção que nós vimos, né, foi de fazer 1.308 dividido por 2, não usamos a tecla 4, que deu 654. E aí, já está na tecla da calculadora, né, esse número deu como resultado, divide por 2 novamente, dá 327. Então, 1.308 dividido por 4, 327. Não tem só essa maneira, teria outras maneiras, né, várias maneiras. Nós fizemos uma que nós, né, que encontramos aí. Poderia ter outras maneiras, tá bom? Tem outras maneiras, nós fizemos essa. Agora aqui, ó. A tecla que não funciona agora é o 9. E a operação é 67 vezes 9. Então, ó, 67 vezes 98, como a gente não pode usar a tecla 9, nós podíamos separar o 98 da forma que nós quiséssemos, né? Por exemplo, 88 mais 10, 78 mais 20, 70 mais 28. Nós optamos lá na resolução, na hora da aula, de fazer 80 mais 18, que dá o 98, vezes o 67. Então, nós vamos fazer o 80 vezes 68, 67, e o 18 vezes 67. 80 vezes 68, descemos o 0, deu 5.360. 18 vezes 67 deu 1.206. Pegamos os dois resultados e somamos. E chegamos, então, que é 6.566, certo? Nessa daqui, pessoal, da página 139, ele falou a tecla, não funciona a tecla, né? Então, era um desafio para a gente, né, elaborar. Então, nós íamos elaborar um desafio. Nós colocamos o 8. Poderia ser a tecla 2, a tecla 1, a tecla 3, ou até considerar aqui a divisão, né? Porque era para aqui o aluno elaborar um desafio, tá bom? Então, poderia ser dessas formas. Nós fizemos na aula não usar a tecla 8, né? Não funcionar a tecla 8. E também nós fizemos uma outra opção de não funcionar a divisão, tá bom? Então, ó, nós fizemos pela tecla 8, poderia ser a 1, né, igual a gente já viu. Então, ó, uma opção que nós encontramos, já que nós não podíamos usar a tecla 8, né, porque o desafio que nós fizemos foi não usar a tecla 8. Então, nós separamos o 182 em 169 mais 13, certo? Que dá o 182. E aí, nós dividimos, então, o 169 por 13 e o 13 por 13, ó. 169 por 13 deu 13, e 13
por 13 deu 1. Aí nós pegamos dois resultados, 13 e 1, somamos. Então, a divisão de 182 dividido por 13 é o 14. Outra opção, né, a gente poderia ter elaborado o desafio de ser a divisão, já que os dois têm dois pontinhos aqui. Se nós usássemos a divisão, a gente podia, né, não pode usar a tecla de dividir, então usar a operação inversa. Qual é a operação inversa de dividir? Vezes. Então, a gente poderia tentar o 14, eu poderia tentar o 12, ver que é pequeno, menor, né? Tentar o 13, ver que não daria um número menor, até que nós chegássemos no 14, aqui eu já fui direto ao 14, 13 vezes 14, 186, 182, então quer dizer que deu exatamente o 182. Então, a divisão de 182 por 13 é o 14, por quê? Se nós fazermos a prova real, 14 vezes 13, 182. Aqui nesse problema, como era um desafio, a gente poderia colocar outra tecla, né? Mas a gente fez dessas duas maneiras, ou dessa ou essa, ou teria ainda outras possibilidades, tá bom? Tudo bem? Que aí a gente poderia ter escolhido 2, não usar a tecla 2, a 3, a 1, certo? Tudo bem? Fizemos então duas opções. Vocês aí escolham uma para resolver, tá bom? Ou até colocar as duas aí, colocar ou, que tinha mais de uma, tá? Ó, nessa daqui, ó, nessa não funciona a tecla 6 e 8. E a operação é 6 vezes 48. Uma opção, então, já que não funciona nem a tecla 6, nem a 8, é aqui, ó. Fazer quem é o 48? O 40 mais o 4 mais o 8. E ao invés de usar o 6, né, vezes 48, a gente fazer 5 vezes 48. De que forma, ó? 5 vezes 40, 5 vezes 4 e 5 vezes 4. Então, deu 5 vezes 40, 200, 5 vezes 20, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 4, 20. E aí, ficou faltando, se a gente fez 5 vezes 48, ficou faltando 1 vezes 48 para aqui virar 6. Então, a gente pode fazer assim, ó. 48, nós não podemos usar o 8, mas na soma, lá na aula eu fiz 1 vezes 24, mas a gente sabe que é 24, mais 1 vezes 24, que a gente sabe que é 24. Então, a gente pode colocar aqui, ó, que tem 2 de 24 pra gente somar, certo? E aí, nós vamos somar tudo isso. Poderia até fazer a conta igual eu fiz, mas como a gente sabe que 1 vezes 24 vai dar 24, já pode considerar aqui. Se preferir fazer 1 vezes 24, tudo bem. Mais 24, mais 24. Então, aí nós não usamos a tecla do 6, nem do 8, né, que não podia. E aí, essa soma, né, do 200 mais 20, mais 20, mais 24, mais 24, deu 288. Certo? Tudo bem? Então, aqui, ó, descubra a regra, lá na página 140. Quais são os números escondidos nas correntes? Observe os 3 números iniciais. Descubra o padrão e complete a sequência. Então, nós descobrimos que o padrão aqui era dividir por 2, então, foi dividido por 2, né? E 16 dividido por 2 deu 8, 8 dividido por 2 deu 4, 4 dividido por 2 deu 2. Então, o padrão é dividir por 2. Depois, na segunda corrente, ó, nós descobrimos que o padrão é dividir por 3. Então, 729 dividido por 3 deu 243, dividido por 3 deu 81, dividido por 3 deu 27, dividido por 3 deu 9. Então, o padrão é dividir por 3. E na terceira corrente, nós descobrimos que o padrão é dividir por 4. Então, 256 dividido por 4 deu 64, e 64 dividido por 4 deu 16. Então, o padrão é dividir por 4. Pessoal, então aqui nós fizemos um resuminho da nossa aula online do dia 15. E aqui, eu deixei isso aqui como tarefa. Depois, façam primeiro para depois vocês visualizarem, tá? Eu já vou aproveitar aqui e já vou fazer a correção, tá bom? Então, sua criação, desafio final. Agora, você vai construir uma pergunta para cada situação-problema vivida por Luísa em sua viagem de férias. Então, nós temos o corpo do problema, nós vamos criar a pergunta do problema, tá? Porque dependendo da pergunta, muda a resposta, não é verdade? Então, essa pergunta precisa ser respondida por meio da multiplicação ou da divisão e resolvida posteriormente. Então, a nossa pergunta tem que surgir uma multiplicação ou uma divisão. Tudo bem? Então, a primeira questão, ó. Rafaela, irmã de Luísa, comprou 3 batas de renda pelo mesmo preço e gastou 210. Ponto.
Qual a pergunta a gente pode fazer aqui, pessoal? Muito bem. Poderíamos fazer quanto custou cada bata de Rafaela, que Rafaela comprou? Então, nós vamos escrever isso, tá bom? Então, olha a pergunta. Quanto custou cada bata que Rafaela comprou? Então, que operação nós vamos fazer? Se eu tenho o total que ela gastou com 3 batas, nós vamos fazer 210 dividido por 3. Então, nós fizemos 210 dividido por 3, deu 70. Então, cada bata custou R$70. Segundo probleminha. Luísa trouxe 105 lembrancinhas organizadas em 5 caixas. Que pergunta a gente pode fazer? Problema, esse é o corpo do problema. Luísa trouxe 105 lembrancinhas organizadas em 5 caixas. Ah, muito bem. Então, nós poderíamos perguntar, quantas lembrancinhas havia em cada caixa? E aí, nós vamos fazer a operação, né? Do que? Se eu tenho total, eu sei que o total de caixas é 5, eu tenho o total de lembrancinhas, 105 dividido por 5. Então, 105 dividido por 5 deu 21, então havia 21 lembrancinhas em cada caixa, certo? Tudo bem? Terceiro. Adriano, pai de Luísa, trouxe 45 cartões postais da viagem, guardados em 15 envelopes para entregar aos familiares. Que pergunta nós podemos fazer aqui, pessoal? Ele fala que o pai de Luísa trouxe 45 cartões postais guardados em 15 envelopes. Que pergunta nós podemos fazer? Muito bem. Quantos cartões postais estavam guardados em cada envelope? Certo? E aí nós vamos pegar então 45, que é o total, e dividir por 15 e descobrir o tanto de envelope que tinha, o tanto de cartões postais que tinha em cada envelope. Então, vamos fazer. Então, ficou 45 dividido por 15 dá 3. Então, quer dizer que estavam guardados, resposta. Estavam guardados 3 cartões postais em cada envelope, certo? Então, aí ficaram as tarefas pra gente concluir aí. Vamos lá ver. 11 e 12, né? Certo? Então, foi isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Beijos, saudades e até sexta-feira. Tchau, tchau.